Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro From the Top de 2026. A entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo e áreas correlatas, que você pode ler online em autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube, neste mês de fevereiro vai falar sobre o vistoso crescimento do mercado de veículos usados no Brasil. Mas antes de começar, vamos ouvir a mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou o Pedro Kutner, editor da revista Autodata, que traz esta entrevista na edição digital de fevereiro e que fica disponível também aqui na íntegra no nosso canal do YouTube. Hoje, para me ajudar a conduzir a conversa, eu conto com o Leandro Alves, diretor de redação de Autodata. Oi, Leandro. Olá, Pedro. Olá a todos. Vamos começar mais uma jornada em 2026 do nosso From the Top. E para falar sobre o cada vez mais robusto mercado de veículos usados no país, que em 2025 bateu todos os recordes, com mais de 18 milhões de unidades negociadas, ninguém melhor do que o José Everton Fernandes, recém-empossado presidente da Fenauto, entidade que reúne os revendedores de veículos. Muito obrigado por nos atender e seja muito bem-vindo ao From the Top de Autodata, José Everton. Pedro e Leandro, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de estar aqui na primeira edição do From the Top da revista Autodata, uma referência no nosso mercado e principalmente poder ter a oportunidade de estar falando sobre o segmento de seminovos no Brasil e do crescimento que ele teve nos últimos anos. Estabelecido em Fortaleza, a capital do Ceará, José Everton também é uma referência no setor de shoppings, auto-shoppings e grandes segmentos no setor de revenda de automóveis. Após um período como vice-presidente da Fenauto, no fim do ano passado ele foi eleito presidente da entidade e agora está à frente de um setor que reúne 30 associações regionais, que tem 48 mil revendedores de veículos usados associados. Juntos, eles geram 650 mil empregos e giraram um faturamento de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em 2025, agregando uma carteira de crédito ativa de mais de 541 bilhões de reais. O atual presidente da Fenauto também divide o seu tempo com atuação em outras entidades empresariais. Ele também é presidente do Sindivel, Sindicato dos Revendedores de Veículos do Estado do Ceará, diretor e primeiro secretário da FEComércio Ceará e conselheiro do Sebrae Ceará. Então, José Everton, vamos logo começar essa nossa conversa. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem pragmática. Atualmente no Brasil está mais fácil ou mais difícil ser um revendedor de veículos usados? É uma pergunta que envolve um pouco de complexidade aí na resposta, mas eu diria que ele está mais desafiador. Anteriormente, o profissional do setor ele utilizava menos ferramentas, menos digitalização, e ele precisava ter mais conhecimento pessoal, técnico e conhecimento do produto, principalmente na identificação de avarias. Hoje, nós, como profissionais do setor, necessitamos menos desse conhecimento, porque a gente tem à mão ferramentas que nos auxiliam nesse sentido. Por outro lado, o mercado hoje é muito mais complexo, mais desafiador e muito mais concorrido. Hoje existe uma concorrência muito maior que exige do profissional desse setor, desse segmento de seminovos, realmente um conhecimento mais amplo. Anteriormente era um conhecimento mais dualista, hoje é uma visão sistêmica que o profissional tem que ter do mercado como um todo. Everton, o senhor assumiu a presidência da Fenauto agora no início desse ano, em janeiro, né?
Quais são as suas prioridades e principais objetivos para a sua gestão na entidade que o senhor representa? Como presidente da FENALT, eu pretendo dar uma continuidade ao trabalho desenvolvido já pelo Enilson e pelo Ilídio anteriormente, mas principalmente fortalecendo institucionalmente a federação, né, que nós representamos o segmento de seminovos, como já foi anunciado, 48 mil revendas em todo o país. A gente quer ampliar o diálogo com os governos, com o Congresso, com toda a cadeia do setor automotivo. Queremos trabalhar muito forte esse ano na questão de capacitação, principalmente capacitar os nossos profissionais, os nossos colaboradores, para que eles utilizem melhor tanto a inteligência artificial quanto a digitalização como um todo. E queremos também fortalecer a questão das associações, são 30 no país, algumas já estão bem desenvolvidas, outras precisam melhorar, então a gente vai criar algumas ferramentas também para tentar unificar a questão do fortalecimento dessas associações em todo o país. As vendas de veículos usados vêm batendo recordes. Em 2025 atingiram o maior patamar de todos os tempos, com 18 milhões de unidades negociadas, somando motos, automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Com isto, foi superado por larga margem o recorde que já havia sido batido um ano antes, em 2024. Everton, a quais fatores o senhor atribui um desempenho tão expressivo? Um conjunto de fatores realmente fizeram com que esse aumento nas vendas fosse muito expressivo, até muito acima do que nós esperávamos. Já tudo indicava que haveria um crescimento forte, mas foi muito superior ao estimado no início do ano. E o principal fator deles foi a questão do preço do 0 quilômetro, que ficou distante da renda média da população brasileira, fazendo com que consumidores que antigamente da classe B, classe C, conseguiam comprar um carro 0 quilômetro, se viram obrigados a migrar para o mercado de usados e seminovos. E, juntamente com esse fator, um outro fator que foi muito determinante é que as inseguranças que existiam na hora de comprar um carro zero foram muito reduzidas pela profissionalização do mercado, os profissionais do setor cada vez mais procurando buscar novas técnicas, novos conhecimentos, e isso aí traz muita segurança para o consumidor, principalmente na utilização de ferramentas que ajudam a precificar melhor o preço. Hoje o consumidor, quando chega em uma revenda de carros, ele já tem, às vezes, mais informações do produto, e inclusive do preço, do que o próprio vendedor, né? Então, hoje é fácil para o consumidor buscar informações do produto, buscar informações da loja onde ele está comprando. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas para facilitar nessa questão de confiança do consumidor na hora de comprar um produto usado ou seminovo. Um outro fator determinante é que a frota nacional ela é muito envelhecida, ela tem entre 10 e 11 anos, em média, de tempo de uso. Então, a frota envelhecida, que essas pessoas que têm os carros mais antigos, mais velhinhos, quando vão trocar, elas têm que pular 2, 3 anos somente à frente, e isso aí vai gerando uma cadeia que ajuda bastante. A dificuldade que nós teríamos para um crescimento maior em 2025, ela também foi superada em 2025, que era a questão da oferta de veículos. Nós temos demanda por veículos usados, uma demanda muito forte, mas a gente tinha dificuldade realmente de ter estoque suficiente para atender essa demanda. E em 2025, grandes frotistas, principalmente locadoras, conseguiram renovar suas frotas daquele período de pós-pandemia, onde faltaram componentes, os preços das montadoras estavam cheios no teto, porque não tinha como dar descontos, e em 2025 as montadoras começaram a oferecer descontos para renovação de frota, e grandes frotistas, principalmente locadoras, acrescentaram no mercado de seminovos aproximadamente 600 mil veículos em 2025, e esses carros com 2, 3, 4 anos de uso acabam fazendo em cadeia com que os carros com 6, 7 anos de uso sejam trocados, e esses entram novamente dentro do circuito de vendas, e isso aí fez com que a gente realmente tivesse um aumento muito significativo nas vendas em 2025. Considerando esse histórico, né, que o senhor acabou de dizer e o que o Pedro citou, sucessivos recordes de vendas nos últimos 2 anos,
qual que é o limite do crescimento de vendas de usados? É apenas um momento por causa das taxas de juros, essa oferta, né, que você acabou de citar sobre os carros dos frotistas, carros mais novos sendo colocados no mercado, ou o consumidor brasileiro criou uma cultura mesmo de consumir um carro seminovo, um carro mesmo usado, né, mais equipado, que atende melhor até, muitas vezes, do que um 0 quilômetro pouco equipado. Você acha que essa combinação de fatores também contribuiu e passa a contribuir para os próximos anos? Sim, passa a contribuir para os próximos anos, e o limite, como você fez a pergunta no início, o limite, de fato, é a nossa frota circulante, que às vezes é reduzida em relação ao tamanho da demanda por veículos seminovos. Por essa razão, a gente entende que o nosso mercado ele é complementar, ele precisa que o carro novo seja comercializado, seja vendido, porque o carro novo que é vendido hoje é o nosso carro usado de amanhã. Ou então, se nós tivermos uma redução na venda de veículos novos, nós vamos ter dificuldades em repor estoque. Nós temos isso muito especificamente nos carros de fabricação do ano 2020 e 2021, por conta da questão da pandemia, né? A produção foi reduzida e nós temos uma frota circulante no país desses veículos bem menor do que dos demais anos. Então, a gente precisa que o carro novo seja vendido, porque senão passa a ser um limite realmente de crescimento no futuro do mercado de seminovos. Então, é muito importante que haja essa complementação do mercado, né, de ver como uma cadeia, que um carro vendido puxa um seminovo na troca, que puxa um outro mais antigo, e esse ciclo é muito bom para o mercado. Bom, a gente já sabe que a venda de usados bateu recordes nos últimos anos, Everton, mas e a rentabilidade do negócio? Né? A margem é adequada para a sustentabilidade daqueles que negociam veículos usados no Brasil? Hoje, as margens são muito apertadas. E a razão é exatamente o motivo que eu já vinha conversando anteriormente. A gente tem uma dificuldade de repor estoque, né? A oferta é menor do que a demanda, e isso aí acontece também entre as revendas na hora de reposição de estoque. Então, hoje, as revendas, para terem bons carros, precisam pagar mais caros e reduzir suas margens. Então, o segredo está na gestão, está no giro do veículo, principalmente. E realmente, as margens hoje são menores, o lucro é menor, mas as vendas ganharam em volume. Agora, Everton, eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa para este ano, né? Qual que é o desempenho que vocês esperam para o mercado de seminovos e usados em 2026? Ainda é cedo para a gente fazer qualquer estimativa ou perspectiva para 2026, porque esse ano nós temos algumas variáveis que podem impactar no resultado. Uma delas é a Copa do Mundo e a outra as eleições. Geralmente impactam negativamente nas vendas. Por outro lado, a gente tem uma variável que pode ser muito boa para o mercado, que é se houver uma redução da taxa Selic. E também o preço do carro novo, que deverá permanecer elevado, distante da realidade da população brasileira, fazendo com que a necessidade de mobilidade das pessoas sejam atendidas no carro usado. Então, a gente tem uma probabilidade muito forte de ter um crescimento bem expressivo ainda no mercado de seminovos para 2026, mas ainda é muito cedo também para fazer qualquer projeção. Everton, o mercado de veículos seminovos, aqueles com até 3 anos de idade, foi o que mais cresceu em 2025, segundo as estatísticas que a gente apurou, com um avanço de 40% sobre 2024 e 3,5 milhões de unidades negociadas. Este segmento, ele, na sua avaliação, está capturando parte do mercado de veículos 0 quilômetro? Sim, eu diria que ele não está tirando do mercado de novos, mas ele está sendo atendido na medida que existe uma dificuldade do consumidor adquirir um carro novo, ele está migrando para o usado.
Como eu falei anteriormente, o mercado ele é complementar. Nós somos mercados complementares. Então, quando existe uma migração de um cliente de um mercado para o outro, no futuro ou no presente, no curto ou no médio prazo, o mercado, a cadeia do setor acaba sendo prejudicada como um todo. Então, a nossa visão é que nós somos os mercados complementares, precisamos que o carro novo esteja sendo vendido, mas a dificuldade hoje do carro novo é uma outra questão de preço, questão de tributação e, principalmente, questão dos veículos novos serem obrigados, por lei, a terem mais equipamentos de segurança. Isso aí tudo encarece o preço do veículo. Agora, considerando também as dificuldades para aquele que quer comprar um carro usado, o que você diria, Everton, considerando dois parâmetros aqui? O cadastro negativado, a inadimplência, né, da pessoa, é uma dificuldade para ele comprar? Ou também as taxas de juros muito altas é um fator que inibe a compra do carro usado? A taxa de juros, eu acho que é o fator mais determinante aí para inibir a compra do veículo usado, porque a inadimplência ocorre ou por realmente uma má intenção de quem está comprando, ou porque se tornou muito caro, muito elevado e a pessoa não conseguiu pagar. Tá? Então, a taxa de juros, para esse público que é bem intencionado, acaba sendo muito mais determinante do que aquele outro que já foi com uma intenção negativa em relação à aquisição do veículo, já foi adquirir sabendo que não ia pagar e, portanto, a gente entende que a taxa de juros é o fator que pesa mais nessa hora. E os veículos mais velhos, aqueles lá com mais de 9 anos de idade, né, ainda representam 60% das negociações. Né? Esses modelos são ainda um bom negócio para o revendedor? A razão da minha pergunta é porque a degradação e a falta de laudos, de bom estado geral, né, podem dificultar esse negócio. Dificultam? O carro mais velhinho, digamos assim, ainda é um bom negócio? A nossa frota é muito envelhecida, né? Com mais de 10 anos de uso em média, e acaba sendo um mercado também que atende a maior parcela da população brasileira. É um mercado de oportunidades, mas também de desafio, de cuidados, porque hoje a revenda é obrigada por legislações a fornecer garantias, ter qualidade no produto que vende, é obrigado a fazer revisões preventivas na hora de entregar o veículo, e tudo isso aí vai encarecer o carro na hora da venda, e a margem desse carro mais barato realmente se torna difícil. Então, é um mercado promissor, de oportunidades, mas de muito risco. Então, o desafio é você conhecer bem o produto, aí, nesse caso aí, o ideal é que aqui o profissional tenha aquela característica do profissional mais antigamente, aquele profissional que tem um olhar clínico na hora de avaliar um veículo e que sabe fazer essa precificação com uma avaliação mais pessoal. Está em tramitação no Congresso Nacional um novo projeto de inspeção veicular obrigatória para veículos com mais de 5 anos de idade. Se essa lei for aprovada, haveria um impacto no ritmo do mercado de usados? Se a inspeção veicular ela for bem estruturada, ela vai acabar valorizando, o impacto vai ser uma valorização do mercado formal. Né? O problema é questão de custo, né? E principalmente outro problema social, que alguns desses consumidores que compram os carrinhos mais velhos, eles vão ser obrigados a talvez tirar esse veículo de circulação, dificultando ainda mais o acesso dessas pessoas com condição financeira mais baixa, fazendo com que a gente tenha problemas sociais, principalmente na questão de mobilidade. Então, a gente entende como, se for bem estruturada e bem planejada e executada também, vai trazer ganhos para o mercado como um todo. A legislação, Everton, que permite a retomada de bens e de pessoas inadimplentes, né, sem necessidade de uma ação judicial, que é chamada de Marco Legal de Garantias, foi aprovada lá no fim de 2023, mas pelo que se percebe, fez pouco efeito até agora para liberar mais crédito ao mercado de veículos. Na sua opinião, o que falta para o Marco Legal fazer um efeito positivo esperado no mercado de veículos usados?
A questão do marco legal das garantias, ela ainda está em questão no Supremo Tribunal Federal, pelo menos da última informação que eu tenho, e ela começou a ser aplicada em teste, inclusive, no Mato Grosso do Sul. O Detran do Mato Grosso do Sul estava já executando a retomada de alguns veículos, mas o Supremo entendeu que somente os cartórios poderiam estar fazendo a execução que não fosse via justiça. O fato é que esse problema e esse gargalo lá pelo Supremo ainda está impactando na aplicação dessa prática no mercado, e o marco legal de garantia, se fosse aplicado como estava se imaginando, porque o Supremo entende que somente os cartórios estão sob regulação do Conselho Nacional de Justiça, mas, na prática, os Detrans é quem fazem os registros de veículos, então, todo o registro de veículos está nos Detrans. Se os Detrans puderem retomar os veículos, aí isso aí vai ter um impacto mais forte no mercado, vai reduzir taxas, embora que isso aí vai acontecer de uma forma bem gradual, a conta-gotas, porque nós temos um histórico de inadimplência para trás, que até esse histórico de inadimplência se tornar menor no futuro, vai demandar que uma nova carteira de clientes sejam entrantes no mercado, e isso aí vai diminuindo, reduzindo realmente o índice de inadimplência e fazendo com que os bancos possam aplicar taxas mais baixas. Mas, por enquanto, o que nós temos é ainda uma questão jurídica, né? E no Brasil, a gente sabe que essas questões costumam demorar, e nós estamos aguardando aí como é que vai ficar, se vão ser notificações feitas pelos cartórios ou se os Detrans vão poder realmente tomar os carros, que facilitaria muito para as instituições financeiras. E o Renave? O Registro Nacional de Veículos em Estoque já está em funcionamento em 9 estados do Brasil. Na prática, como essa ferramenta está ajudando o setor de veículos usados? O principal ganho para o setor de veículos usados é a questão da formalidade, né? Empresas ou profissionais que estão na informalidade vão ter mais dificuldade na agilização de processos. Então, uma empresa formal, ela vai ganhar realmente na formalidade, na segurança jurídica, principalmente, porque você vai agilizar e vai ser muito rápido a questão das transferências, serão digitais. Então, o maior ganho para o mercado é a questão da formalidade e a questão da segurança jurídica. E você já mencionou, Everton, né, que o mercado de veículos usados ele vem se profissionalizando, né? E, na sua visão, quais grandes evoluções aconteceram no mercado brasileiro de veículos usados na última década? A última década, eu posso afirmar para você, eu já tenho 4 décadas já no mercado como profissional, e posso afirmar que a profissionalização do setor foi determinante, foi o que mais se vê mais notoriamente no mercado. Mas também, juntamente com a profissionalização, foi uma obrigação por conta do uso de tecnologias, principalmente de canais digitais. Os profissionais precisaram se profissionalizar cada vez mais. Existe também uma integração hoje do sistema financeiro com as lojas. Cada revenda de veículos, cada profissional tem que ser um correspondente bancário também. Então, ele tem que ter uma formação de conhecimento com políticas de proteção ao sistema financeiro. Enfim, essa integração de revendas com o sistema financeiro também foi uma grande transformação que aconteceu na última década. E, por fim, eu diria que a confiança do consumidor nesse mercado de seminovos na última década cresceu bastante, porque antigamente a gente percebia uma insegurança na hora de comprar um veículo usado, hoje que é muito menor do que era anteriormente. Hoje o consumidor ele se sente muito mais seguro, ele tem informação que pode trazer essas garantias para ele, além de uma série de outras ferramentas que ele pode utilizar, como a questão de ter laudos técnicos de empresas seguradoras que garantem que aquele veículo está conforme o laudo que está sendo apresentado. Então, tudo isso aí trouxe muita segurança para o consumidor. Resumindo, nós temos a profissionalização, o uso intenso de tecnologia,
a integração do sistema e a confiança do consumidor. Esses 4 itens foram os 4 mais importantes nessa década que para trás. O senhor citou a digitalização dos negócios, né, como um dos fatores. Então, eu queria saber como que o senhor avalia a chegada das autotechs ao mercado de veículos, com as suas plataformas digitais de negociação. Elas são aliadas ou são inimigas dos lojistas nesse particular? Eu diria que, na grande maioria das vezes, elas são aliadas. Elas são ferramentas que nós podemos utilizar para alargar o nosso alcance, para dar mais transparência para os nossos clientes. Então, elas são aliadas nesse sentido, né? As plataformas, elas têm esse alcance e, principalmente, tornam os nossos negócios mais eficientes. Existem, Everton, algumas polêmicas, né, que envolvem o mercado de reposição de peças no Brasil, né? Produtos do aftermarket trocados, né, durante a vida, né, dos veículos usados, né, principalmente os mais antigos, né, causam alguns problemas porque não estão de acordo com os padrões dos fabricantes, né? Esse tipo de oferta mais em conta de peças genéricas prejudica o negócio de usados? Sim, o uso inadequado de peças vai prejudicar o funcionamento do veículo, que vai acabar refletindo nas questões de garantias. Então, você usar peças genuínas ou peças dos próprios fabricantes, mas que fornecem às montadoras, é muito mais apropriado. A gente recomenda, inclusive, esse uso, até porque não somente os carros mais antigos, mas os carros novos também, principalmente os novos, que tem muita tecnologia. Quando você vai usar uma peça que não está no padrão do fabricante, né, naquelas especificações dadas pelo fabricante, a pequena diferença vai impactar no funcionamento do veículo e pode trazer grandes prejuízos. Everton, eu queria que você falasse um pouco sobre o futuro, né? Qual é a tendência para os segmentos de usados nos próximos anos? Por exemplo, grandes frotistas, como locadoras, podem tomar uma participação ainda maior, reduzindo o espaço para revendedores menores? Como está essa convivência, hein? Não é fácil, o mercado muito concorrido. Eu entendo que haverá, de fato, uma maior concentração, mas não vai eliminar a questão da convivência. A convivência ela vai continuar existindo, principalmente porque, às vezes, ela é muito regionalizada ou segmentada, tá? E esses grandes players no mercado, principalmente as locadoras, elas têm um nicho ali de carros, principalmente carros ditos populares, que hoje não são mais populares, mas aqueles carros de um valor mais baixo, né, do que o normal do mercado, e fazendo com que, no futuro, esses carros também voltem ao mercado, né, e puxem a cadeia como um todo. Geralmente, esses players, locadoras, principalmente, eles não recebem carros nas trocas, eles apenas vendem aquele carro do imobilizado deles. Então, o restante da cadeia é feita pelo mercado. Então, existe uma segmentação, existe a questão regional também, existe aquela questão também de carteira de clientes. Portanto, a questão do pequeno revendedor, que é a grande maioria das revendas do país, vai continuar existindo e vai continuar sendo forte também, mesmo com o crescimento nessa área de concentração de grandes players. Passo para todo mundo, né? É bom para todos nós. Bom, no mercado de 18 milhões de negociações, eu acho que tem bastante espaço, né? Bom, mas nós chegamos ao fim, José Everton, de mais este From the Top. E nós de Autodata agradecemos a sua disposição em conceder essa entrevista para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço participar do primeiro Autodata de 2026, do programa From the Top. Muito obrigado, uma satisfação, e conte sempre com a Fenalto. Obrigado, José Everton. E para você que chegou até aqui, nós de Autodata agradecemos a sua audiência. A revista Autodata de fevereiro traz esta entrevista com o presidente da Fenalto e muitas outras reportagens sobre o setor de automóveis, caminhões, ônibus, o setor nacional e internacional automotivo brasileiro.
Esta edição trará um caderno especial sobre a evolução dos biocombustíveis no Brasil, que nós estamos chamando de biotransição energética. Vamos ver se você vai gostar dessa nova expressão. Para acessar a revista digital, é só entrar no site autodata.com.br. E nós voltamos em março. Sem dúvida. Leandro. Convido vocês para ler essa edição, hein? Esse novo termo pode pegar. Vamos lá. E lá no site autodata.com.br, todos os dias você também fica atualizado com as notícias do setor apuradas pela agência Autodata. Em março, como eu disse, nós voltamos com mais uma revista e mais um From the Top, aqui mesmo neste canal. Até lá!